Olá, professor Alan. Espero que esteja bem. Eu sou o Aysen, de Relações Internacionais, e essa é a primeira apresentação do Plano de Ensino de Instituições Políticas Brasileiras. Eu vou abordar o livro Teoria Geral do Estado, do Said Maluf, e explorar a fundamentação sobre a tripartição dos poderes. Contextualizando acerca da divisão dos poderes, a divisão do poder é um princípio fundamental que estrutura o Estado moderno, sendo essencial para a consolidação do Estado de Direito e a proteção dos direitos individuais. Esse princípio estabelece que o poder soberano deve ser exercido por três funções distintas: o legislativo, o executivo e o judiciário, que apesar de atuarem de maneira independente, devem manter harmonia e cooperação entre si. Historicamente, nos estados antigos e medievais, a divisão do poder era ausente. Nas monarquias, o poder centrava na figura do monarca, enquanto nas primeiras repúblicas gregas e romanas, as assembleias populares acumulavam funções legislativas, executivas e judiciais. Esses modelos eram centralizados, como aponta o Maluf, e revelam a necessidade de se limitar o poder em favor da liberdade, conceito já sugerido e explorado por pensadores como Platão e Aristóteles. Com a evolução do pensamento político, principalmente através de Montesquieu, a divisão do poder tornou-se um dogma dos estados liberais, servindo como uma forma de garantir que nenhum órgão acumulasse funções excessivas. A importância dessa separação para o Estado de Direito reside na garantia de que os direitos e liberdades individuais sejam protegidos contra possíveis abusos, promovendo um sistema de freios e contrapesos que assegura o equilíbrio dentro da estrutura estatal. Estes são alguns conceitos fundamentais mobilizados pelo autor. A divisão funcional do poder. A divisão funcional do poder, segundo o Maluf, é essencial para o sistema constitucional moderno. Esse princípio estabelece que o poder soberano é uno, e ele deve ser dividido em três funções distintas: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo é responsável pela elaboração das leis que regem a nossa sociedade, por meio de um processo representativo. Esse órgão cria normas que visam organizar a vida em sociedade e garantir o cumprimento dos direitos e deveres dos cidadãos. No Brasil, o legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Executivo é encarregado de implementar e fazer cumprir as leis criadas pelo Legislativo. Além disso, administra os recursos do Estado e executa as políticas públicas que visam atender às necessidades da população. No Brasil, o presidente da República é o chefe do Executivo em nível federal. Já o Judiciário tem a função de interpretar as leis e resolver os conflitos que surgem em sua aplicação. Sua responsabilidade é que a justiça seja aplicada de maneira imparcial, defendendo os direitos dos indivíduos e a ordem jurídica. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário. Também a soberania, como define o Maluf, é o poder supremo e indivisível do Estado, a característica fundamental que assegura sua autoridade máxima dentro das suas fronteiras. Ainda que o poder seja exercido por diferentes órgãos, a soberania não se divide, permanecendo como uma entidade única e indivisível. Isso significa que, independente da sua manifestação, por meio de diferentes funções, o poder soberano no Estado permanece coeso e o sistema de freios e contrapesos, descrito por Montesquieu e amplamente aceito no constitucionalismo moderno. Ele se refere ao mecanismo de controle mútuo entre os poderes. Cada poder, ao exercer sua função, ele deve fiscalizar e conter os excessos dos outros, de modo a evitar os abusos e garantir um equilíbrio dentro do Estado. Então, o legislativo ele fiscaliza o executivo pode vetar as decisões do legislativo e o judiciário tem a função de julgar a legalidade dos atos de ambos os poderes. Os argumentos mobilizados pelo autor, o Said Maluf, eles perpassam, né, pela influência do Montesquieu. Então, ele destaca a importância fundamental da obra O Espírito das Leis, de 1748, em que o Montesquieu traz para a teoria da divisão do poder. Então, ele foi o primeiro a sistematizar o conceito de separação das funções do poder estatal em três esferas distintas, que foram essas que eu falei.
Então, antes da sua obra, a concentração do poder em uma única entidade era vista como um sinônimo de tirania. E o Montesquieu, ele argumentou que a liberdade só seria garantida quando esses poderes fossem independentes e capazes de fiscalizar um ao outro mutuamente. Então, sua influência foi tão profunda que a doutrina de separação dos poderes se tornou base dos estados liberais e democráticos modernos, como os Estados Unidos, a França e o Brasil. A divisão formal, não substancial. Então, ele enfatiza que a divisão do poder é apenas formal, não substancial. O poder do Estado, em essência, é uno e indivisível, mas a sua aplicação é repartida em três órgãos distintos, que exercem de maneiras diferentes. Então, essa divisão funcional não implica que o poder seja fragmentado, mas que sua execução ocorre por meio de mecanismos separados, cada um com sua função específica. O legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário julga. Contudo, todos esses órgãos atuam em nome da mesma autoridade soberana. A unidade do poder e a pluralidade dos órgãos. A teoria do Maluf também aborda a coexistência da unidade do poder com a pluralidade dos órgãos que o exercem. Então, apesar do poder ser uno e indivisível, ele se manifesta através de diferentes órgãos, que têm funções independentes e específicas. Cada órgão do Estado exerce uma parcela de autoridade soberana de forma plena e autônoma, mas sempre em harmonia com os demais, que é esse próximo conceito de harmonia e coordenação entre os poderes. Então, esse é um ponto essencial na análise, que é a necessidade da harmonia e coordenação entre os três poderes, para o bom funcionamento do Estado. Então, é fundamental que os poderes não apenas sejam independentes, mas também que cooperam entre si. A falta de coordenação ou conflitos abertos entre eles podem prejudicar a governabilidade e minar a eficiência das políticas públicas, levando a crises institucionais. Então, a harmonia entre os três poderes é vital para a estabilidade política e a proteção dos direitos dos cidadãos. Por último, o Maluf ele adota a famosa concepção do Montesquieu, de que o poder deve conter o poder. A ideia de que a divisão funcional do poder tem como principal objetivo evitar a tirania e garantir a liberdade. Quando um poder atua de forma independente, mas é supervisionado por outro, é criado esse sistema de freio e contrapeso, onde cada um tem a capacidade de limitar o excesso do outro. Isso impede que qualquer um dos três poderes se torne dominante ou ofusque as funções dos demais, preservando assim a democracia e os direitos individuais. Agora, algumas críticas que eu mobilizei acerca do texto. Então, a primeira é a limitação da divisão tripartite. A divisão tripartite do poder, embora fundamental para a teoria política moderna, pode ser vista como excessivamente rígida diante das complexas funções estatais contemporâneas. A criação de novas agências reguladoras e instituições que não se encaixam perfeitamente nos modelos de legislativo, executivo ou judiciário ilustra a dificuldade de aplicar uma divisão tão clara em um contexto de governança mais dinâmico. Com a evolução das demandas sociais e econômicas, as funções do Estado se expandiram, gerando órgãos como os tribunais administrativos, que têm poderes de regulamentação e execução, o que acaba mesclando as funções, que tradicionalmente pertenciam a diferentes poderes. Isso mostra que, na prática, a rigidez da divisão formal do Montesquieu não pode ser suficiente para lidar com as complexidades dos Estados modernos. Outro ponto é a interdependência entre os poderes. Embora a teoria clássica de separação dos poderes ela preconize a independência entre o legislativo, executivo e o judiciário, na prática, essa independência é limitada pela interdependência que é inevitável entre eles. Decisões políticas, legislativas e judiciárias frequentemente se sobrepõem, e o funcionamento do governo depende de uma colaboração entre os poderes. Por exemplo, o executivo pode depender da aprovação legislativa para implementar suas políticas, enquanto o legislativo pode depender do judiciário para validar a constitucionalidade de suas leis. Essa interdependência não significa necessariamente uma falha do sistema, mas revela que a ideia de independência absoluta entre os poderes é um ideal difícil de alcançar, especialmente em democracias contemporâneas, que exigem cooperação contínua
para que essa governabilidade funcione bem. E, por último, a possibilidade de concentração de poder. A divisão dos poderes nem sempre se mostra eficaz na prevenção da concentração de poder, como demonstram exemplos históricos e contemporâneos. Mesmo em sistemas que adotam a divisão tripartite, houve momentos em que o poder se concentrou em um único órgão, especialmente o executivo, em tempos de crise. Regimes autoritários frequentemente surgem a partir de sistemas democráticos, no qual a divisão formal dos poderes não conseguiu impedir a ascensão de líderes que consolidaram o poder em suas mãos. Mesmo em democracias consolidadas, há momentos em que o executivo acumula poderes extraordinários, como durante emergências nacionais ou crises econômicas. Esses exemplos mostram que, embora a divisão de poder seja um mecanismo importante para conter abusos, sua aplicação prática pode falhar em evitar a concentração de poder, sobretudo quando não há uma vigilância adequada ou quando os mecanismos de freio e contrapeso são enfraquecidos. E, para concluir a apresentação, a divisão de poder pode ser a divisão de poder permanece um princípio fundamental para a estruturação do Estado de Direito. Sua função primordial é garantir que nenhum órgão detenha poder absoluto, promovendo assim o equilíbrio, a justiça e a proteção dos direitos individuais. Ao repartir o exercício da soberania entre o legislativo, o executivo e o judiciário, assegura-se que o poder seja controlado por mecanismos de fiscalização mútua, evitando as tiranias e os abusos. É essencial reconhecer que os desafios da contemporaneidade exigem um constante aprimoramento dos mecanismos de controle e equilíbrio entre os poderes. A complexidade crescente das funções estatais e a interdependência inevitável entre esses órgãos eh, demandam ajustes na forma como a divisão de poder é aplicada, de modo a torná-la mais flexível e eficaz diante das novas realidades políticas e sociais. Então, é necessário manter um debate contínuo sobre os desafios, a efetividade da divisão de poder no mundo atual. A concentração de poder em certos momentos de crise, a rigidez da separação tripartite e as transformações nas funções do Estado são questões que precisam ser analisadas com profundidade, garantindo que esse princípio continue sendo um pilar sólido para a preservação da democracia e das liberdades individuais. Então, essa foi a minha apresentação sobre a primeira atividade de instituições políticas brasileiras. Eu gostaria de receber um feedback acerca da forma como eu apresentei essa primeira atividade, para que eu possa tomar conhecimento e saber se era isso que era esperado quando a disciplina foi elaborada. Então, a gente se vê em breve.